Fala, meu povo! Vamos de atualização rápida aqui do mercado cripto para vocês. Fazia um tempo que eu não fazia uma atualização completa do mercado, eu estava em viagem. Passei mais ou menos aí um mês e pouco fora. Mas agora voltamos com tudo, inclusive com algumas oportunidades que estão surgindo. Então presta atenção até o final desse vídeo, né? Lembrando que, galera, esse ano de 2026 eu vou começar a upar muito vídeo aqui de atualização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu vou soltar sobre atualizações. Se você gosta de atualizações, oportunidades, ver moedas que estão de certa forma em algum tipo de tendência para a gente surfar algum tipo de movimento, não deixe de perder nenhum vídeo que eu vou soltar aqui, beleza? Então, vamos começar aqui falando sobre o BTC especificamente. Se a gente dá uma analisada em um tempo gráfico maior aqui, que sempre como base de análise eu gosto de analisar os principais tempos gráficos para saber para onde que a gente está caminhando, né? O Bitcoin, ele vinha dentro de uma tendência de alta aqui desde os 16 mil dólares, né? Onde a gente tinha aqui, ó, topos e fundos ascendentes se formando. A gente vinha dentro de uma tendência de alta. E agora a gente iniciou aqui com as médias cruzando para baixo, uma tendência de baixa, beleza? Essa tendência de baixa aqui, a gente não sabe quando que vai ser o pico bottom, né? O fundo local, mas a gente pode trabalhar com alguns tipos de cenário. Qual é o cenário que eu estou trabalhando como base agora? Bom, dentro de uma tendência de baixa, eu nunca vou ficar procurando comprar ou achar fundos, tá? Eu sempre vou ficar procurando topos descendentes para tentar shortar e surfar esse tipo de movimento, como tem acontecido aqui, por exemplo, na casa dos 94 mil dólares e também na casa dos 98 mil dólares, tá? Todos esses topos foram topos descendentes formados que você poderia utilizar como algum short para você surfar esse movimento de baixa, beleza? No mais, aqui no tempo gráfico semanal, a gente tem o Bitcoin formando o que a gente chama de uma bandeira de baixa, tá? Porque ele vem, tem toda uma movimentação de queda, agora ele consolida aqui, vai formando essa bandeira de baixa e uma hora ele vai romper essa bandeira de baixa e buscar patamares ainda menores. Então, eu estou de olho para o rompimento dessa bandeira de baixa, mas também não procuraria por shorts agora, porque a gente está literalmente no fundo dessa bandeira de baixo. Então aqui, ó, o preço tá no fundo da bandeira. Então eu não gosto de shortar fundos. Sim, topos. Se o Bitcoin visitar aqui patamares de 101, 103, aí sim a gente pode shortar o mercado. Mas aqui no fundo eu não shortaria e não faria nenhum tipo de movimentação short por agora. É muito mais provável que ele dê algum tipo de repique para depois continuar caindo. Então agora shorts não me interessam. Eu apenas vejo essa movimentação, entendo essa movimentação e a gente vai trabalhar com o que a gente tem aqui, beleza? Quando a gente olha para tempos gráficos menores, ou seja, eu dou uma ampliada aqui no preço do Bitcoin, a gente consegue ver que a gente tem esse padrãozinho de diamante se formando, né? Então, além do... Ó, padrão de diamante aqui, ó. Além da gente estar dentro de uma linha de tendência de alta, a gente tem um padrão de diamante que costuma reverter uma tendência de baixo para uma tendência de... a gente está dentro de uma tendência de baixo, em uma linha de suporte, né? A gente tem um padrão que costuma reverter uma tendência de baixo para uma tendência de alta. Então, eu não shortaria o mercado agora, permaneceria nas minhas posições. Inclusive, eu estou comprado no Bitcoin mercado spot com 40% de exposição, tá? Mas majoritariamente ainda em caixa, esperando uma oportunidade melhor. Qual que é o meu cenário... Eu tenho que pagar o trade view que ainda não paguei. Qual que é o meu cenário base, tá? Para vocês entenderem o que eu tô querendo ver pro mercado agora, né? Eu tô querendo que ele faça esse tipo de movimento aqui, né? A gente tem uma liquidez muito forte abaixo dos 70 mil dólares, que é justamente o último fundo do mensal, né? Que a gente vinha aqui, ó, dentro de uma tendência de alta. Aqui a gente tem muita liquidez. Então, o que eu espero para o mercado? Que a gente, de fato, encontre esse fundo logo abaixo dessa liquidez. Então, toda a região de 74 a 60 mil dólares seria uma região de puro acúmulo para mim. Aqui é onde eu gostaria de me expor forte ao Bitcoin. Essa é a região que eu gostaria de acumular o máximo possível de Bitcoins, talvez até entrar em trades alavancados mais fortes, porque se a gente contar aqui, a gente teria uma queda que já seria uma queda de quase 50% desde o topo, que não acontece para o Bitcoin há muito tempo, mais captura de liquidez, mas a gente ainda estaria dentro de, vamos pegar aqui os 6 meses, estaríamos dentro de uma tendência de alta, apenas formaríamos aqui, ó, dentro de uma tendência de alta, formaríamos aqui um fundo ascendente,
para continuar essa tendência de alta. Então, esse é o meu cenário base agora para o Bitcoin, que eu gostaria muito que se concretizasse, tá? Falando um pouco sobre altcoins, galera, não tô muito exposto, só fazendo uns trades mais rápidos mesmo, a curto prazo. Quando a gente olha também Ethereum muito parecido com o Bitcoin em si, ó, o semanal também formando uma bandeira de baixa aqui, e até querendo romper agora essa bandeira de baixa, então altcoins mais fracas do que o Bitcoin, justamente porque a gente tem a nossa dominância, ó, dominância cruzando as médias do semanal para cima também. Então, quando a dominância está subindo e o preço do Bitcoin está caindo, as altcoins costumam sangrar mais do que o próprio BTC, tá? Então, eu também não deixaria muitas altcoins em carteira, preferiria deixar mais o meu dinheiro em caixa para uma oportunidade de acúmulo de Bitcoin em uma região um pouco mais concreta, que seria ali a região de 74 a 60 mil dólares, tá? Nosso primeiro alvo, eu fui um dos únicos influenciadores que vendia Bitcoin ali às 126, nosso primeiro alvo foi atingindo ali nos 90, pouca gente falava que a gente iria atingir 90 mil, eu fui um dos únicos que falei, e agora eu tô falando que a gente pode revisitar aí 74 mil dólares até 60 mil dólares, tá? Ainda continuo bearish pro mercado, essa é a minha visão, e ainda me mantenho firmemente posicionado em caixa, esperando uma oportunidade melhor pro preço, tá? No mais, se eu pudesse falar algum tipo de oportunidade, né? Existem, obviamente, algumas moedas que a gente vê assim explodindo sem motivo nenhum. Isso acontece dentro do mercado, isso é normal. E normalmente utilizar essas moedas para você conseguir fazer algum tipo de trade a curto prazo é a melhor coisa que você pode fazer, tá? E não tentar ficar segurando essas moedas por muito tempo, tá? Você entender volatilidade, entender surfar movimentações como essa, assim, por exemplo, uma tendência de alta dessa aqui, você conseguir surfar um movimento desse de alta é muito melhor do que você, por exemplo, comprar isso daqui e ficar segurando por muito tempo, tá? Porque uma hora a gente vai ter um dump como a gente teve, né, para River no momento de agora, que seria aí um dump de 50% do preço da moeda, tá? No mais, galera, essa é a minha visão pro Bitcoin. A curto prazo ali, eu acho que a gente pode revisitar, formar um topo descendente. A médio prazo, então, ó, só voltando. Curto prazo, revisitar, talvez ali, o topo da bandeira, né? Então, essa regiãozinha aqui, ó. Revisitar ali o topo da bandeira. Fazer assim, depois cairmos. E a médio prazo, a gente cair de fato para essa regiãozinha aqui. Seria a região de acúmulo do BTC. Fechou? Bom, é isso, galera, de atualização. Não tem muita coisa, visto que o Bitcoin tá literalmente há 2 meses consecutivos entre 80 mil dólares e 94 mil dólares, então a gente não tem muita coisa pra fazer. Só mais uns scalps rápidos, uns trades rápidos que eu tô fazendo com a galera da Lagas. Inclusive, a gente mandou um trade hoje, tá, pra eles, que tá dando bom, que é MMT, o SDT. Está com 500 dólares de lucro até agora e tá fluindo, né? Nossa entrada foi a... Deixa eu ver aqui. Nossa entrada foi a 0.241, tá fluindo, tá mais ou menos aqui, ó, com 2% de lucro, mas tá fluindo, tá? Bom, é isso, mais uma vez, não se esquece de se inscrever, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!